E assim nós vamos ter, eu diria, o indivíduo mais emblemático da história do cristianismo primitivo, o nosso querido Saulo ou apóstolo Paulo. Olá, para você que acompanha o Fórum Teológico, estamos começando mais uma edição das nossas conversas e é uma alegria poder dividir esse espaço com você que nos acompanha, que curte o nosso trabalho. Aliás, você nos acompanha mesmo? Está inscrito aqui no nosso canal? Nos segue nas redes sociais? Então, elas estão todas aqui para você. Vai lá, siga os nossos perfis nas redes sociais, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e, principalmente, curta o nosso material. Isso ajuda demais o canal, não custa nada para você e obviamente vai fazer a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, vai divulgar e outras pessoas terão acesso aqui às nossas conversas também. Então vai lá e curta, já aproveita que está iniciando o vídeo, já curte, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais da nossa conversa de hoje e é uma alegria para o Fórum Teológico novamente receber aqui nos nossos estúdios o professor Luiz Saião. Professor, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Além de ser um privilégio recebê-lo aqui, é uma alegria vê-lo bem e para a gente poder ter esse bate-papo aqui. Seja muito bem-vindo. Zeca, muito obrigado. Um prazer estar aqui no Fórum Teológico. É uma alegria, né, ver que vocês estão trabalhando aquilo que envolve coisas ligadas à teologia, à palavra de Deus, né? Não estou tão bem quanto vocês aqui, mas a gente está tentando melhorar aos poucos, né? E que Deus abençoe e vocês todos sejam seguidores aí do canal, né? Que tem muita coisa útil e proveitosa para toda a comunidade cristã e até mesmo a todos os outros interessados. Sem dúvida, quem quer crescer no conhecimento, inclusive muito com a colaboração e com a participação do professor Saião também aqui nas nossas conversas. Professor, primeiro eu quero aproveitar aqui o nosso espaço aqui e imagino que para o irmão isso foi muito mais impactante, de ver o carinho que o irmão tem de toda a nossa comunidade cristã num momento de saúde delicado e como que o povo se reuniu em oração, mandando mensagens bem rapidinho assim pra gente poder iniciar assim, como é que o irmão tá e como é que recebeu também todo esse carinho assim dos nossos irmãos. Então, a gente, né, até pela própria palavra de Deus, né, e pela compreensão teológica, a gente sabe que o amor de Deus e a sua graça é imerecida, né, e é um amor incondicional, né? E a gente fica muito tocado por isso. É quando você vê esse amor de Deus nas pessoas, isso é muito forte, né? Então eu agradeço a Deus, mesmo sem que eu tenha qualquer merecimento, a bondade de Deus se viu manifesta, né? Em pessoas desde o interior de ilhas da Oceania até tribo indígena no norte do Brasil e outros lugares do mundo. Então eu fiquei muito feliz, né? Eu passei por um momento que eu tive um AVC, vamos dizer, um pouco mais contundente. Quando eu achei que estava melhor, eu tive um outro episódio, né? Curiosamente, o meu organismo, segundo os exames, está muito bom, mas ao mesmo tempo ninguém sabe exatamente de onde vem isso. Então eu estou fazendo exames, né? Eu estou com, vamos dizer assim, como eu gosto de dizer, o freio de mão meio puxado, um pouco mais devagar, né? Mas aí sobrevivendo pela graça de Deus e muito feliz com toda esse hesed agápico, vamos falar em línguas aqui, né? Da comunidade cristã que mostrou, né? E eu achei tão interessante, eu recebi uma mensagem do indivíduo que se afirmava ateu. Ele disse: eu sou ateu, mas eu gosto muito do Senhor. Eu estou pedindo pela sua vida. Aí eu falei que agora, né? Pedindo né? O milagre não é só sobrevivência, é fazer a oração de ateu funcionar. Então, Deus seja louvado por tudo, amém, né? E eu estou realmente muito agradecido ao Senhor, apesar dos momentos difíceis. Sim, a gente nem imagina, né, a dificuldade, mas assim, falo aqui em nome dessa comunidade, continue a contar com as nossas orações, obrigado, com apoio. Tenho certeza que esse carinho assim é muito pela, não só pelo seu trabalho acadêmico, que é de qualidade, mas pela pessoa, pelo irmão, pelo caráter super amoroso, cortês.
Deus continue derramando graça, Sayão. Conte conosco. Ó, Amém. bom, o nosso propósito aqui é falar da vida de Paulo, mas não é que a gente vai ser fofoqueiro, né? Não é isso, né, Sayão? Pois Mas é. vamos falar da vida dele, né? Vamos ver no que vai sair, né? Não é programa de fofoca gospel, tá bom? É de Exatamente. teologia, né? E nós vamos falar um pouquinho da biografia desse homem, que é super importante, né? Uma das figuras predominantes ali no Novo Testamento. Mas antes da gente falar da vida de Paulo, eu quero mostrar aqui 2 materiais que o Sayão trouxe, até pra gente deixar aqui e indicar pra você. Primeiro, Sayão, falar rapidinho desse livro aqui. O que o nosso telespectador vai encontrar aqui? Então, esse é um material devocional que surgiu não exatamente porque eu quis lançar. Foram textos que eu fui publicando nas redes sociais e as pessoas começaram a dizer, olha, precisa colocar isso num livro, precisa colocar isso num livro. E de repente surgiu um editor, né, que inclusive nem é uma editora de livros religiosos, né, que disse, olha, eu tenho muito interesse em publicar isso aqui. E aí foi publicado e são o quê? São reflexões bíblicas muito ligadas a uma experiência profunda. Então são realidades experimentadas numa aldeia indígena, experimentadas no Oriente Médio, na África, no Brasil, na Europa, né? E são, assim, experiências muito legais. A minha filha fez alguns dos desenhos mais específicos, né? E então chama Torrentes no Deserto, porque tem a ver com essa invasão da graça de Deus, né? Que é como água que atinge um coração seco. Então, sim, são uma mistura de exegese e teologia com experiência profunda vivida, contando o que eu passei na minha vida. E é um material que editorialmente também tem feito muito sucesso, essa linha devocional, exatamente por ajudar as pessoas a manter esse ritmo e essa prática, que não é uma ferramenta muito utilizada, infelizmente, no nosso meio. E aqui, Sayão, essa Bíblia de Estudo, Rota 66, comenta um pouquinho pra gente. Então, Rota 66 é um projeto, né, de comentário da Bíblia, de 613 episódios, que está sendo traduzido mundialmente, né, numa parceria com a Trans World Radio International. Então já tem isso em mandarim, em japonês, em alemão, em português, em espanhol, em inglês, né, e está seguindo para outras línguas. Agora já está caminhando forte no francês e no árabe também. E aí a essência do projeto do Rota se transformou, né, a pedidos numa bíblia de estudo de cerca de 2.000 páginas com o conteúdo principal publicado pela editora Geográfica, com parceria também com a RTM Brasil, e está à disposição aí do pessoal, né? Pessoal que tiver interesse, tem o site luissaião.com, você vai ter acesso lá a esse material de maneira especial. Para você que já na sequência ia perguntar como é que faz, o Sayão já trouxe a resposta aí, tá bom? Acesse o site aí que você vai ter então essas informações lá, e fica aqui a indicação do Fórum Teológico para você, material obviamente de qualidade também. Bom, vamos entrar no nosso tema aqui então, Sayão, para a gente falar um pouquinho sobre Paulo. E a nossa proposta, como eu adiantei, é a gente falar um pouquinho da biografia. É claro que em alguns momentos nós vamos entrar na teologia também, mas não é a nossa proposta central, tá bom? A ideia é oferecer para você um pouquinho desse contexto biográfico de Paulo. E aí não tem, acho que outro caminho para a gente começar, a não ser saber onde nasceu, quem era Paulo, né, no caso Saulo, né, o que a gente sabe e que conhecimento que a gente tem dessas informações iniciais dessa figura tão emblemática, Sayão? Então, Paulo, ou Saulo, é um judeu nascido em Tarso da Cilícia, né? Hoje isso está no território turco, né? Naquela época era uma província romana. E Paulo, vamos assim dizer, é uma pessoa muito especial. Ele provavelmente, a gente tem o que o Novo Testamento traz a respeito dele. Existem algumas menções nos escritos dos pais da igreja posteriormente, né, mas não tem muito detalhamento. O documento principal é o Novo Testamento. Então nós temos um judeu de linha religiosa, né, do contexto farisaico, que provavelmente nasce talvez em torno do ano 5, né, da era cristã,
E ele tinha a peculiaridade muito fundamental, né? Além de ter sido aí muito influenciado, segundo o Novo Testamento, por Gamaliel, mas de ser, digamos assim, um cidadão completo do seu tempo. Porque ele é judeu, né? E então o seu nome, na verdade, é Shaul, que é o mesmo nome do rei Saul, que no mundo greco-romano a gente diz Saulo, né? Mas, como a família de Paulo, tudo indica, era uma família de maneira, vamos dizer, muito bem posicionada, o pai dele já tinha cidadania romana, que era possível adquirir. Então ele tinha o nome romano dele, Paulo, né? E aqui a gente entra naquela coisa que o pessoal diz, o Saulo um dia virou Paulo. Não é bem assim, né? Ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Esse é o nome, digamos, romano dele. E ele teve educação grega, o que fica muito claro quando você lê Atos 17, na conversa dele com os estoicos e epicureus. E então você tem um indivíduo com o melhor da erudição do mundo gentílico, né, com o melhor passaporte possível, né, cidadania romana, e com toda a formação judaica mais significativa. E assim nós vamos ter, eu diria, o indivíduo mais emblemático da história do cristianismo primitivo, o nosso querido Saulo ou apóstolo Paulo. Sem dúvida, até por toda a produção dele também, por todo o trabalho missionário também. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, mas, bom, ainda nesse início, você falou muito da formação judaica, Sayão. O que significava isso em questões religiosas? Qual era o papel que, né, Saulo exercia, suas atribuições, como é que ele chegou até lá, qual era a importância disso, e como é que a gente pode entender, talvez até a personalidade dele a partir dessas circunstâncias? Então, a tendência da maior parte das pessoas é, quando fala assim do mundo judeu, né, achar que nós estamos falando de um elemento, de uma realidade uniforme, né, como se fosse um homogêneo, um grupo homogêneo. Então as pessoas me perguntam muito, sabe o que o judeu acha disso? Então, assim, hoje nós temos, eu diria assim, dezenas, quase centenas de perspectivas judaicas, e no tempo do apóstolo Paulo não é diferente. A grosso modo, a gente tinha que a gente pode chamar dos judeus mais revoltados contra o sistema de dominação romana, né, que tinha a ver com os zelotes, né, um dos discípulos de Jesus era Simão o Zelote, que era o pessoal que estava disposto a partir para a luta armada contra os romanos. Você tinha aqueles decepcionados com a religião institucionalizada, que estavam no deserto, aguardando o fim do mundo, como a comunidade de Qumran, a grosso modo identificado com o que é chamado de essênios. E você tinha os dois grupos religiosos principais. O mais elitizado era o grupo dos saduceus. Os saduceus, eles controlavam o templo, estavam mais ligados aí à questão dos sacrifícios, né? E o outro grupo, que na verdade era um pouco mais popular, já tinha feito essa transição de que, para a gente pensar como lidar com a vida em relação a Deus, a gente precisa se voltar para a Escritura. E esse grupo, né, os perushim, ou seja, fariseus, que literalmente quer dizer separados. E qual que era a proposta dos fariseus? Os fariseus, eles pensavam da seguinte maneira: na revelação divina, a essência dela está na lei, na Torá. Então a gente precisa descobrir duas coisas. O que é que essa lei de fato significa, aprender a interpretar essa lei, e a outra, como é que a gente pratica essa lei, como é que coloca ela em prática. E nesse sentido eles desenvolvem tradições, né? Então a gente vai ver que a tradição judaica vai desenvolver o que a gente vai chamar de Torá oral, né? E isso tem a ver com esse contexto farisaico. Paulo fazia parte disso. Inclusive, ele, quando fala de si mesmo, ele fala que ele é fariseu de fariseus. Sim. Quer dizer que ele era um fariseu mais dedicado, né? E como tal, eles tinham essa atitude de vigilância para saber quem é que estava pisando fora do quadrado. E nesse sentido, como ele se tornou um indivíduo, né, de desdobramento, né? Então a gente tem lá desde Hillel, Gamaliel, né, porque não tem exatamente um sistema de educação como nós temos hoje. Você estudava com um rabino importante, né, que te dava, vamos dizer assim, um pedigree de valor maior. Então Paulo, assim, tinha uma carreira muito promissora, né? E a gente não tem provas definitivas, mas muitos sugerem que talvez Paulo
chegou a fazer parte do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal para julgar questões ligadas à lei judaica. Os romanos dominavam a região, mas eles eram, vamos dizer, politicamente, digamos, assim, astutos, né? Então havia a lei romana, né, que valia para o império e ela precisava ser respeitada, senão a coisa pegava, pois Jesus vai morrer pela lei romana na crucificação. E havia, quando tinha questões de discussão interna, então os romanos diziam, vocês resolvem isso na lei de vocês. Então você tinha um sinédrio maior, que era composto de 71 indivíduos, e um menor, né, que tinha 23. E aí o que Paulo fez ou não fez, se ele fez parte do maior, menor, em que medida, a gente não tem isso muito claro, né? E esse sinédrio era dividido, basicamente meio a meio entre fariseus e saduceus, com um voto a mais ali para não empatar nas decisões. Então Paulo vem de todo esse contexto, né, que é assim muito marcante em tudo aquilo que foi a sua vida, a sua formação. E uma dúvida que sempre surge, talvez polêmica, né? Se tiver e quiser colocar o alerta de polêmica aí, pode colocar, é com relação à vida amorosa de Paulo. Eu já ouvi alguns comentários dizendo que por todo esse caminho que ele traçou dentro da hierarquia da religião judaica, era impossível que ele fosse solteiro, só um homem casado que poderia alcançar e tudo mais. Eu queria que o irmão comentasse sobre isso, porque se isso é importante dentro do contexto judaico, onde é que essa família estava depois no contexto cristão, que as páginas do Novo Testamento não relatam isso tão claramente? Então, essa discussão faz parte, né, da literatura e assim, de modo geral, a tradição judaica de fato vai dizer coisas, inclusive pesadas, né? Você tem uma afirmação no Talmud que o celibatário não é um homem. Então, o celibato nunca foi, né, inclusive quando foi escavado e descoberto o que foi descoberto lá em Qumran, algumas pessoas sugeriram que lá era um tipo de mosteiro, né, mas foram europeus de uma tradição muito diferente, mas depois eles descobriram que provavelmente o pessoal morava nas cavernas ali em volta e usava lá o centro de estudos e muito possivelmente tinha famílias também. Mas não é impossível que alguns judeus, pensando que o fim do mundo estivesse próximo, talvez resolvessem não se casar, porque, olha, né, no caso de Qumran se pensava na guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. De qualquer maneira, ainda que isso pudesse existir e fosse, digamos, uma exceção, no caso de Paulo sendo fariseu, o mandamento, né, de assim crescer e multiplicar e encher a terra era muito importante, essa questão era muito séria. O Novo Testamento não dá pistas para a gente, então algumas pessoas acham que Paulo foi casado, eu acredito que provavelmente sim, até porque, de modo geral, o casamento dos judeus era relativamente cedo, muito cedo para a mulher. Sim. Para o homem talvez nem tanto, mas assim, a gente imagina que entre 25 e 30 anos o indivíduo estaria casado, né? Então a chance dele ter se casado é muito grande. Algumas das sugestões apresentam o seguinte, que quando ele se casou, provavelmente, ainda muito cedo nesse casamento, a mulher o teria abandonado. E, portanto, ele teria ficado nessa condição e por isso ele diz, olha, eu não tenho, né, eu não tenho como levar a esposa, e apresenta a sua situação e alguns tentam relacionar isso com o espinho na carne, né? Então, assim, eu acredito que Paulo teria sido casado e provavelmente teria sido abandonado até pelo fato de que se ele nunca tivesse se casado, provavelmente isso seria um dos argumentos que os opositores usariam depois. O que esse indivíduo está falando se nem família nem filho ele jamais construiu, né? Então isso seria, quando a gente pensa na controvérsia deles com os que perseguiam a fé e até com o conflito com os judaizantes nas igrejas gentílicas, isso seria um elemento a ser levantado. Um argumento, né? Muito provavelmente esse abandono pós-conversão, Sayão? Muito provavelmente, porque, veja, quando Paulo vai fazer parte daqueles que são do caminho, né, ou dos nazarenos,
E isso já está num momento de ruptura significativa, especialmente com o pessoal do contexto farisaico, né? Então eu acho que as tensões sociais e familiares seriam muito fortes, né? E talvez, como o Novo Testamento tem o seu foco no seu ensino e não nas experiências particulares, todas elas, então isso não aparece lá. Essa é a impressão que eu tenho, mas não há nada documentado a respeito do assunto. Sim, eu também advogo nesse mesmo caminho de que questões políticas, familiares, devam ter influenciado a partir do momento da conversão de Paulo, porque daí ficaria sustentável para a família dessa esposa, né, dessa mulher, ficar abraçada a Paulo depois de tudo isso. Bom, voltando um pouquinho aqui antes da conversão, a gente falou do casamento, eu queria falar dessa viagem a Damasco também, Sayão, porque como membro possível desse sinédrio, faria sentido ele mesmo ir até lá para aprisionar os cristãos, levar preso? Qual que seria o fundo, o contexto, né, dessa viagem, dessa ida de Paulo a Damasco? Quando a gente olha para o Novo Testamento, isso para o pessoal talvez não está muito claro, né? No Pentecoste, o texto fala de 3.000 pessoas que recebem a fé. Depois, na sequência, lá nas Atos 4, 5, você vai ver mais 5.000. Ora, a população de Jerusalém numa época dessa deve ser uma população entre 60 a 80 mil. Quando era época de festas, ela podia passar de 200 mil. Mas você imagina, você tem a cidade mais importante, mais emblemática da tradição judaica. Você tem uma população de 60 a 80 mil, já tem 8.000 que declararam a fé. E se a gente imaginar que essas pessoas talvez sejam apenas os representantes da família, principalmente os homens, então olha o tamanho desse alvoroço. Uhum. Então, os outros ambientes religiosos, tanto fariseus como saduceus, começam a perceber que que eles vão chamar de seita, né? Que tem crescido e que está envolvido com o que aconteceu com Jesus, que tem todo aquele, vamos dizer, imbróglio sério para eles, o incômodo é muito grande. Daí vem a perseguição. Então, porque o grupo crescente está trazendo, inclusive no discurso, né, de Estevão, na confrontação com os religiosos, ele diz, olha, vocês mataram o autor da vida, né? E então a gente pode perceber o tamanho. Então todo mundo foi perseguido, exceto os apóstolos, começa a dispersão. E Paulo vai fazer parte disso. Então dá para entender, até pelo que ele vai dizer depois, que o zelo dele, nesse momento ele está entendendo que esses primeiros seguidores de Jesus são uma ameaça para o verdadeiro conhecimento e prática da palavra de Deus. Então ele vai na sua sinceridade, sem, né, o pleno conhecimento, e ele vai levando essas cartas, né, para, vamos dizer, encaminhar uma oficial atitude de repúdio. Isso pode sugerir que ele tinha realmente algum tipo de posição ou presença no sinédrio, ou ele está muito próximo de alguém, né, dentro do sinédrio, que está encaminhando Sim. isso, que o texto não dá detalhes. A figura dele é importante nesse sentido de perseguição, porque depois nós vamos voltar aqui à conversão, mas lá na frente, em Atos 9, quando Ananias é convocado por Deus, Ananias fala, né? Ei, Senhor, o senhor tem certeza? Não, esse aí eu tô fora. Esse daí eu não vou lá não, ou seja, parece que era uma figura muito conhecida, Sim. já nessa linha de perseguição. Parece que não foi a primeira ida assim, né, para prender. Ele é um sujeito completo, é alguém que tem oratória e conhecimento como ninguém. É alguém que realmente conhece as escrituras hebraicas e alguém que tem essa atitude, vamos dizer assim, apologética, né? Então ele é o candidato maior para entrar com tudo, né? Porque se a gente imagina tudo que ele fez em prol do evangelho, dá para imaginar que ele tinha a mesma capacidade para fazê-lo na questão dos judaizantes também, Exatamente. Né? Eles perderam um grande apologeta de fato, perderam uma turma. Bom, vamos voltar lá à estrada de Damasco, Sayão, porque é a transformação, né? É a mudança de rota, né? A conversão de Paulo transforma realmente a vida, obviamente, desse homem e toda a história da igreja também. O que a gente, a partir do conhecimento bíblico histórico, aconteceu
nessa viagem, Sayão? Então, o caminho para Damasco é um caminho desafiante, é uma longa viagem, né? Saindo ali de Jerusalém, até você sai na porta oriental da cidade velha, né? Que é chamado Porta de Damasco, porque de lá se pegava a estrada para ir para Damasco. Você queria que atravessar toda a terra de Israel, na época saindo da Judéia, passando ali pela região de Samaria, Galiléia, até entrar na Síria e ir para Damasco, uma viagem considerável, né? E aí o texto bíblico, Atos tem muito disso, né, mostrando que por trás do cenário da história humana existe uma ação poderosa, soberana e imprevisível de Deus. Então, eu chamo isso do senso de ironia de divino, né? Que sempre Deus gosta de, desculpa a expressão, de trollar as pessoas, porque ele vai usar o mais improvável. Então, se tem a última pessoa que a gente escolheria para se tornar o proclamador das fé aos gentios, é um cara ultra fariseu, como foi Paulo. Então, Paulo tem uma visão sobrenatural. E essa visão não é só uma visão, porque quando a gente vê Paulo falando, por exemplo, do seu apostolado, da legitimidade, especialmente no conflito com o pessoal lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que, por último, Jesus apareceu a mim. Então, não foi uma mera visão, foi, de fato, a última manifestação concreta do Cristo Jesus ressurreto para Paulo, lhe dando condições, inclusive, de ter autoridade apostólica. Sim. E naquele momento, né, você tem o relato de Atos 9, e que é recontado em Atos 22, lá você tem esses relatos complementares, né, que até o pessoal se perde, não, porque ele viu a luz, ele entendeu, escutou as palavras, né? A indicação do texto é que ninguém viu nada como Paulo viu, e foi escutado uma voz, mas no outro texto o pessoal que escutou não entendeu o sentido daquelas palavras, e eu acho curioso, porque o jeito de Jesus aparecer é muito judaico. Porque o que a gente pensaria, se a gente pensar com a cabeça ocidental, Jesus deveria ter aparecido e dito: Paulo, você está errado e agora você deve fazer o seguinte. Jesus chega com uma pergunta, que é o método desde o começo, né? Quando Sim. o homem peca, Adão, onde você está? É assim que funciona. Então, ele faz a pergunta: por que você está me perseguindo? E Paulo então leva um susto, não sabe o que está acontecendo. E então Jesus se apresenta e aí Paulo tem a sua vida transformada, né? E de uma maneira que eu acho que o evangelho moderno tem muita dificuldade de ouvir, né? Porque ele diz, né, que ele é Jesus, Paulo agora reconhece quem ele é e que ele vai ser convocado e vai saber quanto custa sofrer pelo meu nome. Então, de imediato, essa ideia do custo do discipulado já chega para Paulo como o pacote completo da convocação divina. Logo a carta já é colocada na mesa, né? Já de imediato. Para que ele saiba o que... Quer dizer, acho que ele imagina do sofrimento, mas acho que nem ele conseguiu mensurar muito provável que não. Né? Digamos, Paulo tinha uma vida no contexto muito confortável. Né? Olha, então, realmente a perda que ele vai ter é significativa. Exatamente. E o entendimento que ele tem disso, né, é incrível e, obviamente, que nos ensina muito também sobre essa questão. Eu achei interessante a sua abordagem, já tinha visto alguns comentários sobre dessa aparição de Jesus ali para Paulo, de ser alguma coisa realmente real. Sim. E não simplesmente uma experiência espiritual, principalmente baseado nessa defesa, e o que faz todo sentido para dar realmente a Paulo essa autoridade, obviamente com Jesus já sabendo tudo que viria pela frente, né? Não faria sentido ser só uma experiência espiritual. Não, por último apareceu a mim, né? Exatamente, é fundamental esse aspecto ser material mesmo, desse contato para toda a fundamentação posterior da teologia das defesas de Paulo. Bom, tem a sua conversão, aí nós vamos ver um homem que vai iniciar um trabalho formidável. Na leitura do Novo Testamento, Sayão, às vezes a gente é induzido a crer, né, que nós estamos ali folheando, passando de um capítulo para outro, que Paulo se converteu, no outro ele já está pregando, evangelizando, plantando igreja, viajando o mundo.
E tem muita gente que pensa que esse é o ritmo, inclusive, da preparação ministerial e pastoral. Mas parece que tem um intervalo aí, teve um momento de preparação. O que aconteceu com Paulo nesse interim e de que tamanho foi essa preparação, né? Então, o curioso, você mencionou, né, a atitude de Ananias lá em Atos 9, mas não foi só de Ananias, né? Todo mundo sabia, né, que Paulo era o grande perseguidor da comunidade da fé em Jesus, e todo mundo tinha medo dele. Então, as indicações, quando a gente lê Atos 11, quem foi o braço direito dele ali foi o Barnabé. O Barnabé que teve assim a coragem de ser esse filho da consolação ou da exortação, né, esse judeu de Chipre, que foi, vamos dizer, uma espécie de discipulador no início. Mas, lendo Gálatas 1 e 2, a gente vai ouvir, né, ali 2 números interessantes, né, que se fala de 3 anos, né, que ele vai para Jerusalém, depois tem 14 anos, e ele menciona um tempo na Arábia. A dificuldade do pessoal que trabalha com a cronologia é saber se os 3 estão dentro dos 14. Eu acho provavelmente que sim. E nesse sentido, a gente tem então a possibilidade de entender que Paulo vai começar o seu trabalho missionário a partir da igreja de Antioquia, que no caso é Antioquia da Síria, não da Pisídia, né, que hoje está em território turco, a cidade de Antáquia. Ele começa isso muito certamente no ano 46. Isso então pode sugerir que Paulo se converte ali por volta de 32, 33, talvez um pouquinho mais no máximo, né? E aí é curioso, porque você imagina a cabeça do indivíduo assim, com toda a sua formação, com todo o seu caminho farisaico e, além disso, com a sua cultura grega, né, para ele poder, né, reler muito do próprio Antigo Testamento, para ele meditar, buscar a sua sintonia maior, né, diante de Deus, para ele reorganizar a sua vida em todos os sentidos. Então isso é interessante, porque como a gente é muito pragmático hoje no Ocidente, a gente acha que dá para fazer o evangelho assim, pasteurizado, plastificado, a gente faz uma máquina de produção, né? Mas esse tipo de coisa vai contra a própria proposta de Jesus. Jesus gastou pessoalmente 3 anos, né, com os seus discípulos, que tiveram todo um caminho de aprendizado que pareceu até mesmo não funcionar muito bem no final. Sim. Então Paulo tem toda essa caminhada, e isso é importante, porque a gente precisa crescer em maturidade, precisa crescer em conhecimento, precisa crescer em humildade, em virtude, a gente precisa crescer em diversas áreas. E o que dá para entender é que Deus trabalhou na vida de Paulo de uma maneira muito significativa para que quando ele fosse, ele realmente estivesse pronto. E esse tempo, olha, 14 anos Sim. não é pouca coisa. Não, né? Então, isso daí excede até a preparação dos ministros presbiterianos, que já é grande, hein, Sayão? Então, que já é difícil já. E o pessoal acha muito 4, 5 anos de teologia. O pessoal já né? fica brigando lá, porque tem um monte de igreja que precisa ser plantada e o ministro, né, não se forma e aquela coisa. Imagina 14 anos. Agora, é interessante ainda desse aspecto de formação, e você falou até da questão de caráter, não só teológica, mas como é que, mesmo com todo esse tempo, Paulo ainda vai enfrentar transformações durante o seu ministério. Então, por exemplo, o episódio com João Marcos, eu acho que é emblemático, né? Quando ele briga e depois reconhece essa dificuldade e até a importância de Marcos para o ministério. E a gente fez também na escrita de Paulo. Depois a gente pode falar isso de maneira mais específica, mas imaginando que Gálatas é a primeira carta que ele escreveu, você vê uma linguagem muito mais dura. Sim. Onde ele chega a ser até ofensivo com os Gálatas. Bate forte. E depois a gente vê como é que ele vai transformando isso também. Ou seja, além desses 14 anos, durante o ministério, Paulo também precisou ser forjado. Burilado. Boa, perfeitamente. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso. Então, é verdade que todos nós, né, estamos sujeitos pelo menos deveríamos, a um amadurecimento com a trajetória e o crescimento. Eu acho que em Paulo dá para ver isso, né? O fato dele, por exemplo, ter essa dificuldade com João Marcos, que abandona ali na primeira viagem missionária, né? E com receio, provavelmente, ou do que a confusão que ia dar com a igreja de Jerusalém na relação com os gentios de Listra, Icônio e Derbe.
Ou talvez, como dizia um estudioso britânico de muito tempo atrás, que ele talvez tivesse receio de pegar malária naquela região, então ele não estava disposto a enfrentar, né? Aí a gente vê que Paulo pega muito pesado e depois ele diz, sabe o João Marcos, ele é muito útil, né? Então ele realinha certos comportamentos. Mas eu tenho a impressão também que algumas das atitudes mais contundentes de Paulo, elas também são derivadas das necessidades de certos contextos, né? Porque uma coisa que eu acho que o pessoal não entende muito bem, até hoje está confuso, é que assim, né, essa coisa, Paulo, um dia ele era judeu chamado Shaul e de repente ele virou romano, grego e passou a ser Paulo e a realidade judaica dele desapareceu. E não é o caso, né? Paulo sempre foi judeu e sempre teve a conexão com a tradição judaica. Ele vai dizer isso, inclusive eu sou israelita, sou da tribo de Benjamim, e quando Timóteo passa a seguir a Jesus, ele faz Timóteo se circuncidar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, o judeu permaneça culturalmente como judeu e propague a fé no Messias de Israel. Agora, o cara é gentil, nada de tentar fazer dele um judeu, que isso não faz sentido. Então, quando os judaizantes, que são pessoas que afirmam a fé em Jesus, mas estão dizendo, antes do gentil poder crer no Messias de Israel, ele tem que ser um judeu completo conforme as nossas exigências. Aí Paulo bate pesado, fala, peraí, pessoal, nada disso. Então, em sintonia com o que vai ser discutido no Concílio de Jerusalém, ele diz, não, Gálatas, que história é essa? Vocês receberam pelo Espírito, agora vocês estão achando que se não circuncidar, se não fizer tais coisas. Então, nunca ele quer que um gentil seja judaizado para ser aceito na comunidade do Messias. Interessante esse aspecto, porque às vezes fica a impressão que Paulo, inclusive, não quer nenhum judeu, né? Tem gente que vai nessa linha de falar, Paulo estava rompendo com essa questão. É interessante essa sua fala nesse aspecto. Não faz sentido, porque isso colocaria a ideia de que a ação de Deus para com o povo da primeira aliança se foi, vamos assim dizer, até falhou, né? E se Deus é todo poderoso e é soberano, e a gente fala que não cai uma folha da árvore, né? Sem que ele deseja ou permita, então tudo que ele falou lá atrás envolvendo o povo falhou, o povo de Israel, então nesse caso só a exceção é essa, não, mas o povo de Israel falhou, e quem disse que a igreja não? Então se Deus for mudar o seu plano porque o povo falhou, meu amigo, nós estamos em maus lençóis. Sim. Esse é o argumento em Romanos 11, né? De modo nenhum. Então, Paulo simplesmente, né? Por isso que a gente entende que algumas comunidades, ela é uma comunidade mista, né? Você tem judeus e gentios. E esses gentios que estão ouvindo a mensagem pela primeira vez, eles sabem que eles são gregos, são romanos, são dos outros povos, mas quem é esse Jesus? É um profeta de Israel, onde morreu em Jerusalém. Os profetas lá atrás falaram dele. Então não tem como você tirar essa base, essa raiz, essa oliveira judaica. Sim. Na linguagem de Romanos 11. Agora, uma coisa é isso, a outra coisa é você querer que todo o maneirismo e o desenvolvimento da tradição, cultura e outras coisas que os rabinos criaram no ambiente judaico seja colocado sobre os gentios, de jeito nenhum. E até mesmo certas coisas ligadas à lei e que eram pertinentes à realidade de Israel. Alguns até vão trabalhar também, Sayão, com a disputa lá de Paulo e Pedro, né? Inclusive nesses aspectos, para querer, vamos dizer assim, justificar esse rompimento de Paulo com a tradição ou a cultura judaica, né? Fala um pouquinho desse entrave aí, e se a gente pode atribuir ainda esse momento de Paulo mais durão ainda, mais cabeça dura, vamos dizer assim. Então, existe se o pessoal gosta de briga, arruma uma entre gentil e judeu. E por que não uma entre Paulo e Pedro, né? Já que tem até um elemento lá que Paulo resiste a Pedro. Sim. Na cara, né? Mas ele resiste por causa da atitude, né? Que ele está se comportando do jeito, com os gentios, aí chegam os judeus, ele, opa, vai pegar mal, deixou. É mais por essa falta de transparência, né? E de uma atitude mais, vamos dizer, clara. Ele podia bem explicar, falar, olha, sim, pessoal, esses são os gentios e com eles a gente vai, né? Mas Pedro não tem uma atitude correta. Então isso levanta para a gente
Tá claro, até pela lógica de Atos, você vai ver que é tudo muito bem estruturado, né? Você tem um começo ali, Jerusalém e Judeia, você tem Samaria, né, que se desenvolve de Atos 6 a 8, depois os confins da terra. E ali você tem as três figuras, né? Você começa com Pedro, depois Filipe, né, para Samaria, e Paulo. Então, esses elementos estão numa relação de complementariedade de uma estrutura que se desenvolve de maneira crescente. Agora, a discussão que se desenvolve a partir daí é quem é o cacique do negócio, quem manda, né? Por causa do texto, que a gente discute tanto lá de Mateus 16, porque Pedro, tu és pedra, tal, surgiu toda uma discussão dizendo, olha, Pedro é o chefão do negócio. Pedro é pedra? Num certo sentido, sim, porque ele faz parte daquilo que o próprio apóstolo Paulo vai escrever, daquilo que tem a ver com o fundamento dos apóstolos. Mas não a pessoa de Pedro em si. Tanto é que é curioso, quando a gente vai analisar a igreja de Jerusalém, quem está na coordenação não é Pedro nem Paulo, é Tiago. Então, Pedro não é essa pessoa que algumas pessoas, especialmente da tradição latina, vão desenvolver depois, como se ele fosse realmente a autoridade maior, não porque Paulo mesmo o repreende e bate de frente com ele quando ele age de maneira equivocada. A gente vê que quem está liderando a igreja de Jerusalém nessa posição de coordenação maior é o Tiago, né? Então é difícil demais imaginar a coisa nessa situação. Essa igreja primitiva ela é muito espontânea. Ela não está organizada da maneira como a gente quer, né? Porque tanto católicos como protestantes ortodoxos às vezes querem colocar a realidade de hoje lá atrás, né, como se existisse, né? Uma coisa, eu me lembro quando eu estava em Israel uma vez, uma pessoa falou, Saião, de qual igreja que Jesus pertencia aqui? Eu falei, então... Quase que ele não, a primeira igreja batista, o presbiteriano, metodista de Jerusalém, não é o caso, né? Então não funciona desse jeito, né? Agora, o que existe são os caminhos dos ministérios. Paulo claramente diz, olha, eu fui chamado para proclamar para os gentios. E aí, a propósito todo de Atos é mostrar isso, né? Como a coisa vai desenvolvendo e alcança o mundo dos gentios. Então, são ministérios complementares e não concorrentes ou hierárquicos. Sim, é interessante falar isso porque depois, talvez até mais modernamente, vamos dizer assim, a figura de Pedro dentro da igreja católica é muito forte, né? E Paulo, de repente, seria um representante do apostolado evangélico, né? Uma disputa nesse sentido aí também, a partir dessa briga aí. Então é uma atitude indevida, né? Porque nenhum evangélico consciente vai desprezar a importância e o valor do apóstolo Pedro, e nem vai deixar de ler as duas cartas que nós temos de Pedro, e nem o relato sobre ele e a importância dele no evangelho, especialmente nos evangelhos, é claro, né? E de igual modo, né? Então esse jeito de tentar forçar um ringue teológico aí, ele não é contraproducente e acho que fere a própria natureza das escrituras que apresentam esse ambiente apostólico na mesma direção. Sem dúvida. Senhor, vamos falar um pouquinho sobre esse concílio de Jerusalém aí e aquilo que foi debatido lá, porque é de fundamental importância para o mundo gentílico, para a igreja que nasce, né, lá, a partir daquele momento, porque o concílio é convocado para responder qual dúvida? Então, é um pouco difícil, né, da gente sintonizar, por exemplo, se o concílio antecede ou não Gálatas, né? Por causa dessa discussão, alguns acham que Gálatas é posterior, outros acham que é anterior e acham que a discussão de Gálatas tem a ver com o que nós temos ali no concílio. Mas, de qualquer maneira, a primeira viagem missionária de Paulo, entre os anos 46 e 48, ela envolve o que eles vão fazer em Chipre, mas principalmente na região, né, ali de Listra, Icônio e Derbe. E qual é a questão? O pessoal às vezes não percebe isso. Os gentios que seguem a Jesus até esse momento são gentios muito civilizados. Eles são prosélitos que creram no Messias Jesus, são gente temente a Deus que já conhecia. Então são judeus meio que ambientados no judaísmo. Quando a gente chega nesse contexto de Listra, Icônio e Derbe,
Aí são gentios totalmente pagãos, sem nenhum pano de fundo. E a pergunta é, esse pessoal vai ser incluído na comunidade da fé, mas o que eles vão ter que observar para viver nesse contexto conosco, né? E aí surge então, né, as perguntas, esse pessoal precisa fazer circuncisão, esse pessoal precisa proceder de que maneira, né? E aí já existia no judaísmo da época, e hoje ainda muito mais, quando os judeus diziam, olha, Deus tem uma aliança com Israel onde certas exigências específicas estão definidas aqui, até mesmo por questões culturais. Por exemplo, quando o judeu comemora Purim, a festa do livro de Esther, isso tem a ver com a destruição do povo que foi evitada. Um gentio não vai conviver, não vai fazer a mesma coisa da mesma maneira. Então tem coisas que eram peculiares, e até o judaísmo vai chegar a uma conclusão que o mundo não judaico está debaixo de uma orientação daquele que ele chama de 7 leis noéticas fundamentais. Então já havia um pouco dessa discussão, o que a gente exige. E muita gente na época não se convertiu ao judaísmo, mas era amigo do judaísmo, que eram os tementes a Deus, porque eles não queriam entrar nesse ritualismo e nesse legalismo, especialmente o judaico. E agora esses gentios entram e a pergunta, o que a gente vai fazer deles? Fariseus cristãos? É isso? Então eles dizem, olha, aí tem que entender bem a razão de ser. A igreja, ela é cultural e etnicamente diversificada. E os judeus podem ter o seu jeito de ser, de prática, como quiserem, crendo em Jesus, mas esses gentios, né, não é que esses judeus fossem fazer isso para ter salvação ou mérito, é porque eles tinham isso como prática de vida, como cultura e assim por diante. Mas os gentios não. Então, o que os gentios precisam, e aí que vem a discussão, né? O que os gentios precisam evitar para conviver em paz nessa comunidade diversificada? Então, a pergunta que se levanta, aqueles mandamentos que aparecem em Atos 15, no versículo 20 especificamente, né, que tem a ver com imoralidade sexual, que tem a ver com abster-se do sangue, que tem a ver com carne de animais sufocados, né? Aí tem mais uma quarta exigência lá, animais sufocados ou estrangulados, realmente de sangue e de idolatria. O que é isso? São mandamentos éticos teológicos ou são mandamentos que têm a ver com elementos cerimoniais? Quem vai para o lado, não, são mandamentos éticos teológicos que a gente tem que obedecer, vai... Claro, idolatria está incluído nisso, quando a gente pensa em imoralidade sexual também, mas abster-se do sangue e carne de animais, isso se encaixa? Não. Então, o que a pessoa faz? Transforma esses mandamentos em mandamentos teológicos. Então, nesse sentido, diz, olha, se você comer carne de animal, né, matado de maneira não kosher, e se você comer sangue, você está em pecado. A outra possibilidade, quem desenvolve isso muito bem em português, é o comentário do John Stott. Ele vai dizer, é possível que esses mandamentos tinham, o contexto sugere isso, tinha a ver com a relação entre cristãos e judeus, e esses mandamentos não sejam mandamentos ético-teológicos. Abster-se de idolatria significa comer coisas que vêm dos templos pagãos. Abster-se de moralidade não é que a pessoa não adulterar, não ser promíscua, significa não casar com um parente próximo, que a lei romana permitia e os judeus não aceitavam de jeito nenhum. E as outras duas claramente são coisas desse perfil. Então isso parece, no contexto geral, fazer mais sentido, e o objetivo era a unidade, apesar da diversidade, entre judeus e gentios no contexto da fé. Faz até mais sentido se você pegar a própria literatura de Paulo, quando ele vai comentar essas questões,
inclusive dizendo, olha, mas se você não tem problema de consciência e tal, então parece que o concílio realmente deu essa determinação e Paulo vai dando a sua interpretação, né? Comam de tudo que se vende no mercado, Exatamente. sem perguntar por causa da consciência, provavelmente consciência do próximo, Exatamente. mais do que qualquer coisa. Exatamente, então faz mais sentido essa interpretação, exatamente até pela interpretação que Paulo dá a isso nas suas cartas, muito provavelmente questionado também pelas pessoas nesse sentido. Aliás, nosso tempo passa muito rápido, né, Sayão? Eu não sei como é que o pessoal consegue fazer uns vídeos tão rápido, mas eu queria comentar um outro aspecto, porque Paulo vai de um extremo do seu farisaísmo, de legalista, para outros que alguns teólogos colocam, de ser o teólogo da liberdade cristã, né? Pode tudo, mantém a fé e daí para frente tá tudo liberado. Dá pra gente fazer essa leitura realmente de Paulo assim? Então, é interessante que a grande reprimenda pesada de Paulo é em Gálatas, né? E Gálatas é curioso porque você tem um pessoal na direção do legalismo e ao mesmo tempo da anomia, ou seja, sem lei nenhuma. Tanto é que Paulo vai pegar pesado e vai falar das obras da carne, quando ele vai discutir em capítulo 5 ali. Então a pergunta, como é que o legalismo anda junto dessa atitude, vamos dizer, extremamente liberal? Isso também está muito em sintonia quando você lê Colossenses. Colossenses, quando ele fala do pessoal, né? E não deixe que ninguém domine vocês por causa de pretensas visões e tal, ele vai dizer que essas pessoas, ninguém domine vocês por causa de festas de sábado, luas novas e assim por diante. Ele diz que essas coisas até têm aparência de sabedoria, mas não tem valor nenhum para vencer os impulsos da carne. Então, parece que esse ritualismo, esse legalismo e esse misticismo são uma maneira de fugir da vontade de Deus. Esses desequilíbrios, na verdade, é uma maneira de você fugir do que realmente importa para gastar tempo com coisas secundárias e irrelevantes. É muito mais fácil eu falar, Zé, que é o seguinte, Deus quer que a gente use roupa azul, do que eu perdoar o cara que falou mal de mim ontem. Usar roupa azul, olha, o crente vai para o céu é azul, então só pode usar roupa azul. Puxa, que legal. Agora, o cara me caluniou pelas costas ontem, eu estou ressentido, eu perdoar esse cara de coração é outra história. Então a gente chega naquela ideia da própria ética de Jesus, que Jesus, quando confronta os fariseus, é uma questão hermenêutica. Ele diz, vocês não entenderam a lei. Não é que a lei não faz sentido. É que a lei, ela gira em torno de dois princípios, amar a Deus sobre tudo, ao próximo como a si mesmo. Então o foco da lei tem a ver com amor. Então quando você ama, você dá vida. Por isso que é aquela ideia, né? Para quem ama não existe a lei. Sim. Né? Então quando você exige e coloca uma pessoa para obedecer leis externas que não tem uma mudança por dentro, né? Até a própria tradição judaica vai consagrar uma palavrinha importante chamada kavaná, que é intenção. É isso que vale. Então, você vai ver que o pensamento de Paulo está falando de liberdade, a liberdade trazida pelo Espírito, e aí você não vai satisfazer as inclinações da carne. Sim. Então, quando você realmente é livre em Cristo, você tem uma satisfação de servir a Deus e ao próximo que liberta você de você mesmo. Essa é a liberdade. Agora a liberdade, tipo assim, já que não tem lei, então, meu amigo, deixa eu aprontar aqui, deixa eu fazer o que eu quero, né? Isso é ser escravo de si mesmo, das suas intenções. Então, tanto o caminho da anomia, né, da rejeição da lei, como o caminho de fugir do amor e da graça de Deus em busca de elementos irrelevantes e secundários para encaixar isso na nossa espiritualidade, são desencontros e afastamento da verdadeira ideia da fé. Sem dúvida. Rapidinho, assim, um outro traço da personalidade de Paulo, antes da gente falar do capítulo final da sua trajetória, né? Algo que chama muita atenção nos escritos, o Sayão, é a forma como Paulo trabalha muito bem com os seus erros. Inclusive falando disso abertamente. O que não é um perfil muito nosso, né? Principalmente dos nossos líderes, deles trabalharem com essa questão de maneira tão aberta, assim, de rasgar. Falar, olha, eu
eu fazia isso, eu era assim, era desse jeito e tal, colocando, se humanizando, eu tô junto com vocês em tudo isso. Bom, Paulo tinha isso muito claro, queria que você comentasse um pouquinho dessa característica e como é que isso se perdeu, né? Então, mas se a gente entende que o evangelho é a verdade e que o evangelho vem nos libertar, uma grande libertação é das nossas máscaras. Porque se a gente é testemunha de Jesus, o objetivo da fé é você deve sair de cena. Quem precisa ser glorificado é Deus. Quem que precisa estar no centro do palco é a pessoa de Jesus. Quando a gente não percebe isso, ou se desencaminha, você quer usar Jesus, o Evangelho e a teologia para fazer um trampolim de autopromoção. Só que qual é o problema? É que isso é mentira. Você não vale nada. Se jogar você no mato, o mato devolve. A gente é pior. O C.S. Lewis disse uma frase muito importante: ninguém jamais vai entender o problema do mal na realidade se não decidir enfrentar isso em si mesmo. E Paulo é muito claro. Ele não está fazendo jogo de cena quando ele diz eu sou o pior dos pecadores, quando ele fala que eu não consigo fazer o bem que está em mim. Isso é verdade na vida do Saião. Tem dia que eu tenho vontade de pegar umas pessoas e fazer farinha delas. E depois eu olho, por que eu senti tão mal com a pessoa? Eu fico com vergonha. Falei, caramba, até hoje eu não aprendi. Que doideira. Quando eu me converti, aos 12 anos de idade, eu achei que eu tinha virado gente boa. Verdade. Eu caí nessa ilusão. Aí pouco tempo depois, quando eu comecei fazer coisas erradas e ter sentimentos negativos, eu falei, caramba, o que aconteceu comigo? Aí demorou um tempo para perceber, né, inclusive lendo a Bíblia, que a gente nunca vira gente boa nesse sentido. A única maneira é a gente depender da graça de Deus. Então o Paulo, ele é transparente. Ele quebra pau com os coríntios, ele vai lá e fala a coisa para ele às vezes até mesmo dá uma marcha ré e pede desculpa da atitude dele. Então assim, eu acho que isso é a realidade. Quando a gente vê esse negócio de projeção de uma pessoa daquilo que ela não é, aí é doideira. Acho que não é que a gente se esqueceu, é que a gente deixou a gente entrar num cenário que não é o que a Bíblia apresenta, não é o Evangelho. Inclusive colocar esse peso nos outros, né? Que eu já ouvi muita história nesse sentido de falar, eu não vou na igreja porque lá é todo mundo santo e eu não sou, né? Pois é. E aí eu não vou fazer parte desse, ninguém vai me aceitar lá. O Filipenses trabalha muito com esse conceito no Maravilhosa Graça. É verdade, também. É verdade. E lá só tem cada um mais complicado que o outro. Pior, né? Pior tá dentro do que fora. Saião, nosso tempo tá terminando, mas bom, a gente não pode deixar de falar desse último capítulo da vida de Paulo, que é a sua prisão e morte. Bom, talvez, não sei se vai dar tempo da gente aprofundar tanto no pouco tempo que a gente tem, porque é um episódio também nebuloso, né? Se ele foi preso, solto, se ele conseguiu, ou pelo menos colocar em prática um pouco daquele projeto de ir à Espanha, se foi morto, na primeira, na segunda prisão, como é que isso funcionou? Assim, o que a gente pode falar desse último ato da vida do apóstolo Paulo? Então, olha, é razoável, desde a grande descoberta arqueológica, né, que está lá no Museu de Delfos, na Grécia, que é a inscrição de Gálio, a gente sabe, né, que ali no ano 51, Gálio encontra Paulo em Corinto. Isso é o registro de Atos 18. Então isso nos ajuda a montar a cronologia e é muito difícil errar aí. Paulo tem as três primeiras viagens, as três viagens missionárias entre os anos 46 e 57. A primeira de 46 a 48, a segunda de 49 a 52, a terceira final dos 52, começo dos 53 até 57. Aí ele vai para Jerusalém, inclusive ele passa, né, Atos 20, mostra ele em Mileto com a liderança da igreja de Éfeso, né, nas viagens as grandes duas igrejas importantes são Éfeso e Corinto, né, além das outras comunidades plantadas importantes, especialmente Filipos, né, mas também Tessalônica, né, e outras que surgiram na primeira viagem ali que tem a ver com os Gálatas. E aí ele é preso em Cesareia, acusado de colocar o Trófimo, né, ali no templo, e fica em Cesareia do ano 57 a 59.
Inclusive, recentemente em Israel, eles abriram lá o lugar, né, descobriram realmente um lugar de prisão e muito certamente Paulo ficou preso lá. Do ano 59, no segundo semestre, ele faz a viagem para Roma quando ele apela para César. A gente sabe disso, porque durante a viagem, fala, né, no episódio que eles estão em Creta, que havia passado o jejum. O jejum naquele ano foi no dia do Yom Kippur, 5 de outubro do ano 59. Então ele viaja, vai para Creta. Em Creta acontece, né, o que o texto bíblico nos apresenta, aquele navio alexandrino com 276 pessoas. E aí ele vai para Malta e acontece um naufrágio, né? E vai desembarcar em Malta no inverno. Lembra que tá frio, sim. O pessoal vai lá e ele põe a mão, a fogueira. cobra morde. E no começo do ano 60, ele sai, porque nessa época, né, eu posso dizer isso porque eu já naveguei no Mediterrâneo nessa época e de fato eu entendi porque Paulo naufragou, porque não é a época de navegar ali que o mar é muito complicado. No começo do ano 60 ele chega em Roma, né, vai chegar lá em Puteoli, 3 Vendas e vai ser recebido pela igreja e fica preso na prisão domiciliar que está registrado no final de Atos do ano 60 até o ano 62. Até aí, Paulo, né, já escreveu, né, as cartas de Gálatas, as 2 de Tessalonicenses, as cartas aos Coríntios e também a carta aos Romanos, mas em Roma agora, numa segunda etapa, ele deve ter escrito ali, muito certamente, Colossenses, Filemão, Efésios e possivelmente Filipenses também. E aí termina o livro de Atos. E aí vem aquele negócio, né? Depois, para onde é que Paulo foi parar? Aí fazendo uma conexão com o que nós temos em 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e com algumas palavras dele, como por exemplo, você falou de Espanha, que está em Atos 15, verso 24, Romanos 15, verso 24, que ele desejava ir para lá, existe a sugestão, vamos dizer, de uma 5ª viagem de Paulo. Nas 3 missionárias, a viagem para Roma, e essa 5ª viagem que ele teria feito, onde ele teria passado pela região ali da Croácia, antiga Dalmácia, ele teria voltado a Creta, ele teria passado por Colosso e teria finalmente chegado à Espanha, pertinho da região de Barcelona, segundo a tradição. Lá tem até um lugar, né, a cidade é Tarraca lá, que celebra essa ida de Paulo. É possível, porque até no contexto, logo no 2º século, se menciona de Paulo ter ido do Ocidente até o Oriente anunciar o Evangelho. É muito possível que ele tenha feito isso. Depois dessa possível 5ª viagem ou 4ª missionária, ele retorna para Roma. E ao retornar para Roma, aí sim, nós estamos no período mais crítico, né, que é o final do reinado de Nero. Nero é o imperador desde o ano 54 ao 68. Então a expectativa é que entre 64, 66, 67, nós temos as cartas pastorais, a 3ª etapa de cartas de Paulo, e provavelmente no ano 67, eu creio, é que ele sofre o martírio. Esse martírio acontece então na 2ª prisão em Roma, depois de tudo isso, e até hoje, né, você pode visitar a cidade de Roma e você tem 2 elementos, tem o cárcere Mamertino, né, que lembra dessa prisão de Paulo, e a Catedral lá de São Paulo, onde tem uns restos mortais, que não faz tanto tempo foi feito um exame ali dos ossos e mostraram que os ossos que estão lá é de um indivíduo de origem semita e não romano nem europeu. Chance razoável de ter realmente a ver com o nosso emblemático histórico, o maior promulgador da fé, o apóstolo Paulo. Boa. Toda essa importância é vista em várias produções, né? A gente tem, bom, dentro do aspecto literário, a gente tem inúmeros livros que vão falar sobre Paulo, sua vida, obra, teologia e tudo mais. E recentemente a gente tem tido também muitas produções audiovisuais, vamos dizer assim, né? Você já teve contato com alguma? Recomenda? O que você pode falar de todo esse material que a gente encontra? Tem bastante coisa, graças a Deus. Hoje a gente tem muito material teológico disponível, né, sobre a vida de Paulo,
as principais editoras evangélicas têm material muito bom. A gente tem aí editoras como Vida Nova, né, como uma Casa de Cultura Cristã e algumas publicadoras aí. É bastante material. Até mesmo tem uma publicação que a editora Vida fez em português, uma série de artigos, né? E eu mesmo escrevi um lá sobre, aí um outro sobre a maneira como a teologia, né? Via Paulo sob diversos enfoques, né? Recentemente a Record, né, lançou aí uma série de sobre a vida de Paulo. Eu até fiz parte no início, né, para ajudar com informações, mas ali tem vários elementos interessantes que respondem muito ao que o texto bíblico apresenta, mas tem bastante material da criação, né, e ali, no caso, é uma criação literária mesmo, que envolve uma interpretação de quem construiu, e ninguém pode, por exemplo, desprezar, né? Mas também ninguém pode ver aquilo como se fosse o texto bíblico, porque tem muita criatividade que tenta encaixar as peças a partir daquele olhar. Sim. Bom, Sayão, nós vamos ter que, infelizmente, encerrar o nosso bate-papo, mas antes da despedida, reforça para quem nos acompanha onde que o pessoal pode encontrar não só os materiais que nós mostramos aqui, mas de repente outros materiais, outras produções que você tem também nas suas redes sociais e site, por favor. Bom, muito obrigado, né, mais uma vez no convite de estar aqui no Fórum Teológico, né, e agradeço muito o Zeca, também o Xavier, né, os nossos todos amigos aqui. Que Deus continue abençoando esse projeto, e vocês podem encontrar materiais do Luiz Saião em vários ambientes, mas existe um site chamado luizsaião.com, onde as principais obras, inclusive a Bíblia, o livro, estão ali, né, disponíveis. E também podem me seguir nas minhas redes sociais, né? Eu tenho um canal do YouTube, o canal do YouTube da minha igreja IBNU, e também ali no Luiz Saião no Instagram, Luiz com Z, Saião com Y. Você pode estar em sintonia com a gente aí pelas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.